Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Márcio. Eu resolvi gravar alguns vídeos da minha experiência que eu tô tendo, que após 20 anos que eu terminei o ensino médio, voltei a estudar, fazer faculdade, né? E eu queria deixar documentado como está sendo a experiência, uma para mim mesmo e outra para que vai que tem pessoas que estão aí parado e acham que já não é mais tempo de estudar, não é mais tempo de aprender. Então, assim, eu quero compartilhar um pouco minhas experiências, o que está sendo, as dificuldades, né? Então, assim, vamos. É uma coisa bem tranquila, mas como um blog barra diário de bordo. Então, acredito, assim, que pode ser que ajude alguém aí que está parado dentro de casa, ou parado aí que acha que não dá mais para estudar, fazer uma faculdade. E, primeiro de tudo, o que me levou a procurar e fazer a faculdade. Esse ano que passou, esse ano agora, 2025, praticamente, parece que foi o ano com mais turbulência na minha vida. Uma, sabe aquela quando fala na Bíblia que maldito o homem que confia no homem? Praticamente eu vivi isso, né? Confiei em pessoas, infelizmente acabei dançando, mas tá bom, tudo bem, não tem problema não. E só que assim, graças a essas coisas, acabou que houve um despertar, houve um acordar, né, vamos assim dizer. E eu peguei e falei assim, olha, não vou mais depender dos outros. Eu vou procurar fazer algo para mudar minha vida, para melhorar, né? E o que veio para mim falou, cara, vou procurar uma faculdade, vou fazer, né? Vou estudar. Nunca fui um, um aluno excepcional, mas também nunca fui da galera do fundão. Então acredito que ia dar certo. Aí houve oportunidade, um curso na FATEC, EAD, né? Gestão empresarial, um curso muito bom. Se, se você às vezes não tem tempo, no sentido de você ir até lá na faculdade todos os dias e estudar, eu aconselho você fazer a modalidade EAD. E da FATEC é muito bom, não tenho o que reclamar. Pelo contrário, muito, muito bom mesmo. E esse curso é um curso que eu acho muito legal, eu gosto, me identifico, questão de gestão. E aí o que acontece? Fiz a inscrição, é, com garra, crendo que ia dar certo, né? Não sabia o que ia cair no vestibular, não sabia o que ia ser, minha cabeça já estava travada, praticamente 20 anos sem estudar. Estudar, assim, estudar mesmo, sabe? Pegar e estudar. E aí fiz a matrícula lá, a inscrição para o vestibular, e fui, né? Aí estudei o que eu achei que seria bom, achei o que é o que eu precisava. Então, peguei, fui pro dia do vestibular. Foi até com um amigo meu. E sabe uma coisa que eu falo assim, foi 60 perguntas e tinha ainda mais uma redação para fazer. E praticamente tudo que eu estudei não caiu nada. Não caiu nada, nada, nada. Aí eu peguei, eu fiz o que eu sabia. Aí muita coisa que eu não sabia, tive que ler, reler, 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 para tentar entender.
né? Eu acredito que eu usei quase todo o tempo do vestibular. Eu não lembro se era 3, 4 horas que era da prova, eu não lembro agora. E fiz. Aí o que aconteceu? Eu acabei, esse meu amigo que tinha de carro me deu carona para ir, só que ele acabou antes de mim e foi embora. Aí eu falei, rapaz, e agora? E da onde eu moro até a faculdade, a FATEC, é, são 5 quilômetros, mais ou menos. Eu falei, cara, era um domingão, não tinha ônibus, eu não tenho carro, né? Então eu peguei e falei, cara, vou de a pé mesmo, não tem problema não. Aí fui, vim de a pé, vim andando, e fiquei, cara, foi muito difícil. Eu fiquei pensando, cara, foi muito, muito difícil. E não sei se vai dar, mas vamos tentar. E aí a hora que saiu o gabarito, aí eu comecei a ver, olhar, eu falei, nossa, acertei um número bom, né? De 60 questão, se eu não me engano, eu tinha acertado 40, né? Aí eu pensei, poxa, estou competindo, concorrendo junto com jovens que estão saindo agora do ensino médio, jovens que estão com a cabeça fresquinha, e tinha bastante. Pelo menos no dia que eu fui fazer a prova, eu vi um monte de molecada lá. Aí até pensei, vai, cara, pode ser que eles acertaram muito mais que eu e ainda tinha redação. E eu falar para você que a redação nunca foi meu forte. Nunca foi. Eu me esforcei ao máximo para tentar acertar. Fora que o português mudou bastante, né? Teve algumas mudanças que eu mesmo não sabia. E aí eu estava esperando o dia, né? Dia do resultado final, saber se eu passei ou não. Aí a hora que saiu, eu corri para ver, peguei o celular, aí eu vi meu nome lá. Eu passei em 28º. Eram 40 vagas, se eu não me engano. 28º. Para uma pessoa que está parada há tanto tempo e passar em 28º para mim foi o céu na terra, né? Foi algo sensacional e deu certo. Deu certo. Eu vou contar por aqui, nesse vídeo até o dia de hoje. Que aí depois os outros vídeos vão ser mais diários, né? Praticamente. Conforme cada experiência, eu vou passando aqui para vocês. Então aí depois que eu passei, aí foi aquela correria de documentação e pega a declaração, certificado e tudo mais, e corre para lá e corre para cá para fazer documentação. E, e aí até fiquei pensando, cara, como que vai ser isso? Eu peguei, fui, deu tudo certo, fiz documentação, passei lá na FATEC. E aí? E a questão do EAD? Eu falei, cara, nunca estudei EAD. Coisas novas, né? Tanto a faculdade quanto a questão do EAD também, que era novo. Nunca tinha estudado nessa modalidade. E aí tinha algumas coisas que eles passaram lá pela internet, explicando alguns manuais que tem. Nesse caso, assim, a FATEC é muito completa. Explica bem, tem muita coisa. Só que assim, ainda estava um pouco perdido. E aí eu peguei e tinha um dia que ia ter uma reunião lá, um encontro com o coordenador. E lá com o coordenador a gente ia tirar as dúvidas, tudo, ele explicar melhor pra gente. E tava lá, tava liberado o sistema, tava liberado todas as coisas certinho. E eu fiquei pensando, cara, eu acho que tem que esperar até esse dia, né? Aí fui lá, ainda cheguei um pouquinho atrasado, por causa do horário, e foi bem explicado as coisas. Confesso que foi bem difícil no começo. Eu tive que abrir mão de algumas coisas para me dedicar 100% ao estudo. Foi muito difícil essa questão do EAD, de você gerir o seu tempo, que você precisa estudar,
e você precisa fazer as coisas na sua casa também, trabalho e tudo mais, e, e por onde estudar? Porque se você vai no presencial, tem os dias das matérias, tudo certinho, e aí foi algo interessante que o coordenador, até eu perguntei isso, o coordenador falou, olha, cria uma rotina, né? É, tenta estudar as matérias, qual vai ter os trabalhos primeiros, né? Que tem os fóruns avaliativos, que tem no curso. E aí eu segui isso. Aí fui estudando. Ainda estava atrasado, porque na verdade já estava liberado o sistema e já podia começar a estudar. Antes mesmo dessa reunião, desse encontro com com o coordenador. Já podia, mas eu não sabia, então estava um pouco perdido nessa questão. Então aí estava um pouquinho atrasado, então corri, estudava de manhã cedo, acordava cedo para levar minha filha para a escola, voltava a estudar, aí ia trabalhar, chegava de noite, começava a estudar de novo, para correr mesmo, né? Para conseguir acompanhar. E até entender tudo o sistema, entender o trabalho, essa questão dos fóruns, foi bem difícil. Confesso que foi muito difícil para entrar na cabeça da gente, né? Mas aí eu fui entendendo, fui conseguindo fazer tudo certinho. As matérias desse primeiro semestre, confesso que tem matéria que eu amei, que tem administração que eu amo, gosto muito dessa questão de administrar, eu amo. Ah, confesso que matemática nunca fui muito fã, ainda mais depois que inventaram esse negócio de pôr letra na matemática, X, Y, B, C, D, R e tudo mais. Então aí eu já atrapalhou um pouquinho, mas foi bem, matemática. A informática gosto. O inglês, confesso que é um pouco difícil, né? Porque acredito que o inglês é melhor se fosse aí nessa questão presencial, porque o inglês não é do jeito que fala, não é do jeito que você está lendo, né? Então ter todo como é que fala? O jeito de falar, ah, como fala, né? A expressão, mas deu para entender, deu certinho. Ah, teve matérias legais também. E, e aí veio uma que quebrou minha cabeça. Uma que foi assim, falar para você que o mais difícil de todos, que tem um que chama Projeto Integrador. Rapaz do céu. E uma coisa interessante também que eu gostei da FATEC é o seguinte, que eles têm muita live de aulas, né, que nos ajuda a entender melhor. E fora que as lives também ficam gravadas no YouTube do curso. Fora isso, tem os mediadores também, que qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar lá. E eu fui atrás disso. Tinha algumas lives lá a respeito desse projeto integrador, tudo. E eu falar para você que quebrei a cabeça muito, muito, muito para tentar entender o que era isso. Entender porque tinha uma tal de norma BNT e tem que dar referência e cuidado com plágio e cuidado com não sei o quê. E assim, é muito, muito difícil no começo para você entender tudo isso. Eu, sinceramente, se tem alguém que entendeu bem rápido, parabéns. Eu demorei bastante para conseguir entender. E aí tem entrega fórum, aí teve entrega primeira, depois segundo fórum, aí já tinha um grupo. E o nosso grupo era de 5 pessoas, grupo de 5 pessoas, e acabou que tinha 2 pessoas que nunca nem entrou no sistema. Então no final ficamos 3 pessoas. E o legal é que assim, pessoas que não é da minha cidade. Pessoas assim de 300, 400 quilômetros daqui. E só que foi legal, né? A gente também, os outros dois também, quebrou a cabeça para entender esse negócio do projeto integrador. Foi bem difícil mesmo. A gente foi indo, né? Aí ainda tem algumas dúvidas, mas tá diminuindo bastante as dúvidas.
E a primeira prova presencial? Eu falo verdade para você. Parecia o... Como é que fala? Parecia concurso público. A hora que eu olhei o tanto de questão e o tamanho das perguntas, eu lembro que eu saí, eu estava trabalhando na época, eu saí da loja correndo para fazer a prova de noite e estava cansado, com fome, sem tomar banho. Imagina a situação. E aquelas perguntas gigantes, 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 lendo. Eu confesso que teve hora que eu já não estava entendendo mais o que eu estava lendo. Eu tinha que parar, fechar o olho, apertar assim, para voltar a ler. Conseguir ler, entender. E eu confesso que me surpreendi comigo mesmo. Me surpreendi mesmo. E as notas foram boas, né? Que ali você faz a avaliação. As perguntas são com relação a todas as matérias, né? Tirando um projeto integrador. Você faz a todas as matérias. E interessante que eu achei que eu tinha ido pior, mas fui muito bem. E, então, assim, eu fiquei feliz. Fora que eu estava falando das lives, fora também que a FATEC, o que ela faz? Tem uns professores, não são todos que fazem isso, mas alguns, principalmente matemática, que é o mais difícil, e o professor é muito sensacional. Olha, eu falo para você, eu queria conhecer ele pessoalmente, o cara é gente boa. E ele ensina e faz um resumo do que foi, do que estudou até a dia da prova, né? E assim, é muito fácil. Ele consegue fazer com que uma coisa muito difícil fique mais fácil de entender. E deu certo, né? Eu assisti todas, tudo que é a aula que tem de revisão, a aula que eles põem, né? Então, assim, gostei demais. E agora, estamos para finalizar o primeiro semestre. E agora, sábado agora, eu vou ter a outra avaliação presencial. Já fiz todos os fóruns, fiz todas as atividades avaliativas. Graças a Deus, minhas notas estão muito boas. E acredito eu que esse semestre já passei todas as matérias. Então, assim, só tem agora essa prova, que é a segunda prova, e eu tenho a entrega final do projeto integrador, junto com os meus colegas, para a gente finalizar esse semestre aí. E o projeto integrador teve algo assim no último fórum que a gente fez, que foi um vídeo, né? E assim foi bem estranho para quem não tem habilidade de gravar ou não é acostumado a gravar, a falar assim para a câmera, foi bem difícil. Meus colegas que fazem junto comigo, eu vi que teve bastante dificuldade. Eu já estou acostumado, assim. Eu já gravei várias vezes, mas mesmo assim foi difícil, porque praticamente eu falo assim que esse projeto integrador, ele praticamente é como se fosse um treinamento para o PCC, misericórdia, para o TCC, ou trabalho de conclusão, né? Depende como é que fala, eu não lembro como é que fala da FATEC, se é isso mesmo. Mas depois eu vou ficar sabendo e eu falo para vocês. Então, assim, acredito que agora no segundo semestre vai estar um pouquinho mais fácil, entendimento, tudo certinho. E conforme vai indo, eu vou falando para vocês aqui. Confesso que não é fácil, já estou aqui já beirando meus 40 anos, e com duas filhas, casado. Então, assim, tem que dividir o tempo. Tem hora que eu não entendo mesmo algumas coisas, fica difícil o entendimento, mas não é questão da matéria, da FATEC, porque é bem explicado. É a gente entender mesmo. Mas tô indo. E tanto é que esse canal meu, eu coloquei o nome de Rumo ao Topo, porque eu acredito nisso. Eu vou chegar lá. Eu tô apenas no começo. É o primeiro semestre.
Eu sei que ainda tem muito ainda pela frente, que é um curso de 3 anos. Eu vou terminar em 2028. Então eu estou fazendo essa gravação aqui para falar com vocês. E eu creio que eu vou chegar lá. Então eu quero incentivar também quem estiver assistindo. Também não estou fazendo para questão de ganhar like, ganhar visualização, não é nada disso não. Mas que possa ajudar você também. Ou você que é novo também, que está aí, terminou o ensino médio e fala, não vou estudar. Vai estudar, rapaz. É muito bom. É conhecimento e fora que abre portas, né? Conhecimento abre portas. Eu falo assim que é tão sensacional, igual a parte de administração que eu falei, o curso, esse semestre tem administração, e eu sou apaixonado por isso, entendeu? Essa matéria é sensacional. E a gente vê certas coisas, revoluções industriais, lideranças. Você fala, meu, isso aí você não usa só questão de trabalho, não. Você usa para a vida mesmo, né? Contabilidade também teve. Confesso que tive um pouco de dificuldade na contabilidade. Não é minha matéria preferida, viu? Contabilidade, mas gostei bastante. Mas não é a matéria que é de paixão, não. Principalmente quando você entra em DRE, aí vem tudo aquelas siglas, né? TMPL e tudo mais, aí torna um pouquinho difícil o negócio. Mas é legal, legal, a gente vai aprendendo. Então, assim, eu vou continuar a gravar para vocês e eu tenho certeza que vamos chegar rumo ao topo. Vamos chegar lá no topo, que é apenas o começo da trajetória, ok? Então, esse foi o vídeo número 1. Logo, logo temos mais vídeos. Se você gostou, curte, compartilha, passa para alguém também, entendeu? Ó, oh, cara aqui, legal, o cara começou a estudar depois de 20 anos. E outra coisa também, às vezes as pessoas ficam na dúvida do que estudar. Então, assim, eu posso falar do curso que eu estou fazendo. Na FATEC, eu não sei onde você mora, se a FATEC onde você está tem, mas aonde eu estou tem, que é gestão empresarial. E eu falo para vocês assim que a FATEC é sensacional, viu? Não tenho o que reclamar. É muito boa mesmo, 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 mesmo. E, então eu indico esse curso pra você fazer, tá? E outra, é de graça, gente. É um ensino de graça. É um ensino que você está adquirindo para sua vida, não há preço que pague. E você está fazendo de graça, né? No caso, eu estou fazendo de graça. Então, assim, e fora que o Centro Paula Souza é sensacional, né? Tem referência, tudo quanto é lugar. Então procura se informar melhor, procura ver. A FATEC não tem só esse curso, tem vários também, presenciais também. Então procura, vai estudar que é muito bom. E rumo ao topo.